Bem-vindos ao Farofa Geek no YouTube, eu sou o Marcos. E eu sou a Bu, e hoje a gente vai debater sobre quem é o verdadeiro vilão em Cobra Kai. E vocês sabem que a gente faz aqui no canal análises além do óbvio. E por causa disso, a gente tem uma dica além do óbvio pra vocês também. Vocês já conhecem o Promobit? Ele é uma comunidade de ofertas que tem diversos produtos, infinitas categorias, em que o pessoal da própria comunidade vai alimentando as ofertas e tem uma curadoria de pessoas no site que vão conferir se ela é segura ou não. E como a Bu falou, tem várias categorias lá, né? Mas uma que eu curto muito é de eletrônicos. Então tem vários amigos, a gente mesmo já comprou coisas lá, tipo fone wireless, smartphone, smartwatch, tem TV. Para eletrônicos, as ofertas realmente fazem muita diferença. Então, se você tá precisando de uma televisão nova para assistir Cobra Kai, vai lá no Promobit primeiro para ver se tem oferta. E a gente vai deixar o link do Promobit na descrição, então se você quiser comprar alguma coisa online, começa por lá. E voltando agora pro assunto do Cobra Kai, essa é uma série criada pelo Robert Mark Kamen, que é um spin-off daquela trilogia super amada, iniciada lá em 1984. E o que é muito bacana é que o Robert Mark Kamen, que é o showrunner, o criador da série, como a gente falou, ele que roteirizou e criou toda a história dos 3 filmes. Por isso que tá tão parecido mesmo, né, com os filmes originais, né? Algumas falas, algumas interações entre os personagens. E eu sou muito fã desse tipo de spin-off, né? Porque a gente tá numa moda de fazer remake, né? De fazer história de origem. E, cara, às vezes tem uma sub-história ali, né? Pra contar dentro de um filme clássico, de uma série antiga. E que seria muito legal conhecer mais sobre um outro personagem coadjuvante, né? Que era coadjuvante na obra original. É, porque mostra meio que tenta justificar, né? As motivações que levaram o personagem a agir daquela forma. A gente tá numa moda atualmente desses spin-offs de vilões, né? Pra tentar falar, pô, ele é malvado, mas tem esse motivo aqui. Ué, tem a Malévola. Eu acho que Malévola foi um dos primeiros da Disney que começou com essa modinha. Well. A gente vai ter também da Disney Cruella de Vil, que inclusive a Emma Stone, foi indicada, né, pro papel, então ela vai fazer a Cruella. Ah, e muito importante também, Ratched. A enfermeira Ratched lá do Um Estranho no Ninho agora ganhou uma série da Netflix que acabou de estrear. Então assim, tem uma grande moda e tem até uma discussão, né? Tem gente que fala, pô, mas o vilão tá tentando vitimizar o vilão, será que isso é legal? Porque tá tentando falar, pô, pessoa malvada não é tão malvada assim. Não sei se é isso, a gente vai debater melhor mas aqui. Geralmente os melhores vilões, né, da cultura pop, ele tem um passado ali um pouco trágico, aconteceu alguma coisa que fez ele enveredar para aquele caminho, né? Na maioria das vezes ele tinha tudo para ser um grande herói, tipo um Anakin, né, que vira Darth Vader, mas alguma coisa leva ele ali pro caminho, alguma circunstância. O Walter White, né, realmente, os personagens mais complexos, eles tendem a ter isso, né? Eu admito que eu não sou uma fã muito antiga de Cobra Kai, de Karate Kid. Eu assisti por causa do Marcos, tem acho que uns 3 anos no máximo. Eu sou muito fã, assisti muito quando era criança, assistia 30 vezes o mesmo filme. Então, pra mim, assim, quando eu vi que iam fazer Cobra Kai, eu fiquei meio assim, será que isso vai ser bom? Mas aí, quando a gente começou a ver, a gente não conseguiu parar. A gente viu a primeira temporada direto, um episódio atrás do outro, sem parar. E pra mim, que era fã, né, era muito legal ver as homenagens, as mesmas falas. E assim, às vezes tem uma homenagem e eles repetem uma fala, uma interação do filme. Outras vezes parece que eles vão repetir e aí eles quebram sua expectativa e fazem uma coisa totalmente diferente. É, e é engraçado que é muito trash, né? A série ele manteve aquele estilo muito trash dos anos 80, aquela música, a trilha sonora tá demais, né? Tá muito boa. Então é muito legal, porque ele tá sempre assim, trazendo a nostalgia e às vezes quebrando a nostalgia. Então você nunca sabe como é que vai ser. O que é muito legal da série é que pra quem não é tão fã assim, eu adorei Karate Kid, só que eu só vi uma vez os 3 filmes. Então tinha coisa que o Marcos falava, lembra? Pô, lembra daquela cena? Tipo, não, eu não lembro. Mas isso não atrapalhou em nada a minha experiência, porque muitas das vezes eles repetem a cena, né? Tipo, ele é bem didático nisso, né? Ele mostra a cena do filme mesmo, né? Como aquela cena clássica da final do primeiro torneio do Karate Kid 1. Ele mostra várias vezes, né? E além disso tem quase que 2 núcleos, né? Tem o núcleo dos mais velhos ali, né? Dos adultos, e que aí faz muita referência aos filmes anteriores, mas também tem o núcleo dos jovens, né? Que pega toda uma nova galera, né? Os novos fãs que não entendem nada de Karate Kid, mas estão curtindo a história. Então é um spin-off, assim, que funciona muito bem, né? Que traz a nostalgia, mas também traz coisas novas, né? E essa discussão que a gente vai fazer nesse vídeo, ela não é original, digamos assim, porque quem começou a cantar essa pedra de quem seria o verdadeiro vilão foi o Barney Stinson. Quem vê How I Met Your Mother, ou quem é fã da série, sabe que teve um episódio, como é que é o nome? Johnny, né? Ele até apareceu lá porque o Barney falava que ele que era o herói. William Zabka!
E esse episódio é da 4ª temporada de How I Met Your Mother, é de 2008, então ele realmente foi o que deu a ideia pra série Cobra Kai, que é de 2018, né, 10 anos depois. E nesse episódio, o Marshall, ele vê um pôster do Karate Kid em cima da cama lá, da casa onde o Barney cresceu. E aí o Barney conta pra ele a história de Karate Kid, né, que é sobre um jovem que amava karatê e que sonhava em ir pro campeonato e que conseguiu lutar, treinar e ir até a final. E aí chegou um babaca de New Jersey que nem sabia karatê direito, deu um golpe ilegal na cara dele na final e ele perdeu o título. É engraçado que a gente acha que ele tá falando do Daniel LaRusso no início da história, mas na verdade não, ele tá falando do Johnny. É, o ídolo dele é o Johnny Lawrence. E o Barney, inclusive, fala que o Johnny Lawrence é o verdadeiro Karate Kid, porque ele treinou karatê a vida inteira. E o Daniel não, Daniel San, Daniel LaRusso, treinou rapidinho ali com o Sr. Miyagi, né, que é interpretado pelo Pat Morita, que não pôde estar, né, no Cobra Kai, porque ele morreu em 2005, se eu não me engano. E uma curiosidade que tem muita gente que não sabe é que o Pat Morita concorreu ao Oscar de melhor ator coadjuvante pelo Karate Kid 1. Mentira! É. Gente, que legal! Achava que era só um filme muito trash dos anos 80. Johnny Lawrence from the Cobra Kai Dojo. Get your head out of your ass, Lily. E nessa esteira do Barney, Cobra Kai se aproveitou dessa ideia pra trazer um novo ponto de vista. A gente tem 2 núcleos na série, né? Além dos adultos e dos adolescentes, a gente tem o núcleo Cobra Kai e a gente tem o núcleo LaRusso, Miyagi-san, sei lá. Miyagi-Do. E aí, existe uma quebra, né? A gente agora em Cobra Kai, a gente começa a, gostar um pouquinho mais do Johnny. Eu odiava o Johnny no Karate Kid. Alguém gostava dele, além do Barney? É, não tinha como gostar dele, né? Porque a história era toda contada de modo pra ele ser o vilão, né? Até o Cobra Kai, pô, era uma cobra. Eles vestiam preto e o Daniel LaRusso vestia branco. Então tinha todos os signos de bem e do mal ali, né? Só que aí quando a gente vê a série do Cobra Kai, a gente já vê que não era tão simples assim. A gente começa a querer acabar gostando, por mais que a gente evite, porque ele era muito ruim, a gente acaba gostando do Johnny. É, e até antes da gente entrar nos argumentos aí, eu não sei quem a Bu acha que é o verdadeiro vilão, eu não sei se ela sabe quem eu acho que é o vilão, a gente vai discutir aqui. Mas só antes da gente entrar na principal pergunta, uma coisa que eu acho muito interessante da série é que ela traz um pouco também como uma lição de moral, assim, sobre nostalgia. Acho que, assim, é legal ser nostálgico, é legal lembrar do passado, mas também você não pode se apegar muito a ele, né? Porque tanto o Johnny quanto o Daniel LaRusso, eles se apegaram muito ao passado, né? Como se aquele campeonato lá fosse a coisa mais importante que já aconteceu na vida deles, né? Eles fazem referência o tempo todo àquela última luta e tal, e parece que isso moldou o futuro desses personagens. E principalmente lá nos Estados Unidos tem muito isso, né? Ou você é o vencedor ou você é o perdedor. Não tem meio termo. Não tem meio termo. Então o Daniel LaRusso, aquele episódio dos 2 campeonatos que ele ganhou, moldaram ele como o vencedor, né? E aí nos Estados Unidos tem muito essa questão, né, do self-made man, né? O homem que sozinho consegue conquistar a sua riqueza e vencer na vida. Daniel LaRusso é muito isso, né? Porque a família dele era pobre, ele se mudou com a mãe dele lá pra Reseda, né? Que era um bairro pobre. É a meritocracia, né? E é como se o karatê tivesse dado tanta confiança pra ele, aquela vitória dele no campeonato deu tanta confiança que ele conseguiu vencer na vida, ele abriu o negócio dele e tal. E do outro lado, o Johnny, né, que perdeu, deve ter ficado traumatizado, ficou talvez com aquele estigma de perdedor, né, porque o Cobra Kai era muito sobre assim, né, ou você é vencedor ou você é perdedor. E era tudo que o Johnny tinha. O Johnny não tinha nenhuma outra felicidade na vida. A gente descobre agora em Cobra Kai que ele, apesar de ser mega rico e tal, ele tinha vários problemas, o padrasto odiava ele, então assim, era tudo que ele tinha. E ele era muito bom. Então a partir do momento que ele perde aquela única coisa que ele era incrível na vida, acho que ele ficou muito sem chão. É, e aí ele virou o que seria o clássico loser, né, perdedor, né, ele bebe todo dia, ele só tem subempregos, ele tá sempre fazendo um bico, mas ele não tem um emprego bom de verdade, a casa dele tá caindo aos pedaços, ele tem problema pra pagar o aluguel. Não se relaciona com ninguém, nem com o próprio filho. Não se relaciona com o filho, então assim, ele virou realmente um perdedor e toda a série leva a crer que foi por causa daquela final daquele campeonato que ele perdeu. E existe uma crítica nisso também, né? Tem um episódio na segunda temporada em que as mulheres e eles saem pra comer e aí as mulheres ficam tipo, gente, essa rixa toda, vocês estão entendendo que foi um campeonato que vocês, um perdeu e outro ganhou quando vocês tinham, sei lá, 16 anos? Tá muito interessante esse outro ponto de vista, né? Tipo, gente, vamos crescer, né? Um pouquinho. Ridiculous. You wanna go now? Come on, Johnny. You wanna do this? Let's go. Vamos lá, então, pra saber quem é o verdadeiro vilão do Marcos. Marcos, quem é o verdadeiro vilão? Olha, pra mim tá muito óbvio, pra mim tá muito claro.
claro. A gente tem a história do Johnny Lawrence, que a gente conheceu agora. Agora que a gente tem todas as informações Verdade. dos dois lados, né? Em Cobra Kai a gente aprendeu que o Johnny Lawrence era um garotinho doce, gente boa, do bem, que sofria bullying. E aí encontrou aquela academia de karatê, e aquela academia de karatê teve que pegar a essência dele, que era boa, e trabalhar durante anos até que ele ficasse mal. Enquanto isso, ó, tô fazendo meu caso aqui. Enquanto isso, o Daniel LaRusso já chegou lá em Reseda super abusado, já queria super esquentado, queria sempre reagir quando provocavam ele. E o Sr. Miyagi teve que ensinar ele a trocar a essência dele de reagir, de estourado, de agressivo e se controlar, ensinando que o karatê era só pra defesa, não era pra ataque, como diria o próprio Sr. Miyagi. Então, na minha opinião, a essência do Johnny era boa e a essência do Daniel LaRusso era mais de vilão. E aí, ao longo do treinamento deles, o Daniel LaRusso teve que ser moldado a ser menos vilão e o Johnny teve que ser moldado ali na base do ódio. Você tem uma lábia realmente muito boa, né? Achei bem interessante isso que você trouxe. Mas eu acho que o vilão continua sendo Johnny Lawrence. Infelizmente. Eu gosto dele. Ele é meio broncão. Então, assim, no início, né? Ele tem aquele preconceito de que mulher vai saber fazer karatê, não vai. Mas ele tá aberto a mudar de ideia. Eu acho isso bem legal, né? Pontos pra ele nisso. O verdadeiro vilão, na verdade, é o John Kreese lá, né? Sim, o que chegou na segunda temporada mostrando é que veio. Sempre foi, né? Mas tá, tô entendendo o seu ponto. Porque assim, ele tenta, ele é uma pessoa evoluível, digamos assim. Ele aceita que, não, vou ser melhor. E aí o que é muito legal é que ele começa a questionar o próprio dizer que ele aprendeu com o Kreese. Não foi da cabeça dele, né? De No Mercy. Não, como é que é? Bate primeiro, bate forte, Strike sem first, misericórdia. strike hard, no mercy. Exatamente. Então assim, isso não veio da cabeça dele. Ele aprendeu isso e depois ele começa a questionar isso. Depois ele aprende, ele fala, não, às vezes a gente demonstra misericórdia sim. Porque isso que é muito legal. No final da primeira temporada, quando ele conquista o título, por meio de ser técnico, né? Não por meio de tá lá lutando, ele questiona, ele não tá feliz. E por que ele não tá feliz? Porque ele ganhou da mesma forma que ele acha que o LaRusso ganhou dele. E ele viu que isso não é legal. É muito interessante, porque no Karate Kid 1 lá, né, a equipe do Cobra Kai fica estimulando os meninos. Acerta a perna dele que tá doendo, que tá machucada lá, dá o golpe sujo. Ele estimulou o cara que lutou, acho que na semifinal, se eu não me engano, a dar o golpe sujo, ser desclassificado só pro Daniel LaRusso ir machucado pra final. E aí eles perderam. Aí no Cobra Kai agora, ele usa o golpe sujo, entre aspas aí, né, e vence. E ele começa a questionar, né, porque lá no passado o Johnny ficou com um gosto muito amargo de ter perdido, mesmo trapaceando, entre aspas. Agora ele falou, não vou perder de jeito nenhum, não vou pra casa com esse gosto amargo. Então ele trapaceou e venceu. Trapaceou, entre aspas aí, né? Apelou, sei lá. E não foi nem ele, né? Na verdade, os ensinamentos dele fizeram com que o aprendiz dele tomasse uma atitude que ele achou que ia deixar o professor orgulhoso. Aí ele venceu, que ele não tinha vencido no passado, dessa vez ele venceu e ele viu que continuou com gosto amargo. Ele não gostou da vitória que ele teve. Exatamente. E aí foi meio que a transformação que ele teve, né? A virada. Isso e a chegada do Kreese, que ele percebeu, caraca, eu não quero ser esse cara. Esse cara não é legal. Eu acho até que, eu não entendo, na verdade, porque ele quis restaurar o Cobra Kai. O cara foi tão abusivo com ele no final, mesmo no início da série, ele sendo ainda meio broncão, malvado, ele ainda não queria papo com o Kreese, né? Porque o Kreese quase matou, enforcou ele lá naquele Karate Kid que não sei qual é. Então é muito interessante ele ter escolhido, em vez de... Eu vou inventar, vai ser o Johnny Hooker. Lawrence. Johnny Hooker é um cantor. Em vez de ser Johnny Lawrence não, vou fazer Cobra Kai. Acho que era o que ele conhecia, foi o que deu autoestima pra ele. Ele não era... É como se ele não fosse nada antes do Cobra Kai. Então pra ele, ainda é muito importante. Ele fala, nós somos badass. Ele acha legal ser Cobra Kai. Ele só começa a entrar em conflito com essa questão mais ética, né? Será que é sem piedade mesmo? Sem misericórdia? Ele começa a questionar isso, mas ele ainda acha maneiro o Cobra Kai ali, né? Então, mas pra mim, olha lá, vamos ver se eu também tenho lábia. Você falou que você acha que é o Johnny Lawrence, porque o Johnny Lawrence tinha uma índole boa e teve que aprender a ser mal. Ele foi corrompido. Ele foi corrompido, isso. Beleza. Eu acho o seguinte, Daniel LaRusso, na posição de Miyagi que ele tem, ele pegou um garoto que estava no mau caminho, tava lá, né, tinha tudo pra ser ruim na vida, que é o próprio filho do Johnny Lawrence, diga-se de passagem, que ele abandonou a criança, e isso não explicou. Isso não explicou porque ele foi um pai tão ruim assim, mas tudo bem. Em termos de pai, né, aí com certeza, né, o LaRusso é melhor. Ele pegou esse
esse filho renegado do Johnny Lawrence, pegou pra criar, aceitou, acolheu e com o guia dele, com a mentoria dele, o garoto ficou, gente, um brinco maravilhoso. Agora tu vê a galera do Cobra Kai. Galera do Cobra Kai, a gente tem o Miguelzinho. Miguelzinho era maravilhoso. Era o orgulho da mamãe, o orgulho da vovó. Ele continua orgulho da vovó, né? Aquela vovó adora quando ele Aquela fica vovó é muito porrada. Ela é muito boa. Mas assim, ele era maravilhoso. Ele entrou no Cobra Kai e aí foi até o que fez ele questionar a própria mentoria, falando, cara, eu acho que eu não sou um bom mentor não, porque o garoto deu um golpe baixo, né? Sim. Então assim, Mas quem é que é bom aí? Mas tem que pensar também que a galera que o Cobra Kai treina era todos os mais nerds que sofriam bullying, agora estão cheios de atitude, estão lutando pelos direitos deles, então também ajudou eles alguma coisa na vida. Loser! No, sensei! Are you nerds? No, sensei! Isso é verdade, gente. Tem até um exemplo aqui pessoal que eu vou contar pra vocês uma historinha. Eu era uma criança que não sabia me defender. E aí eu apanhava muito quando eu tinha 4 anos da minha vizinha. Minha vizinha era uma capeta, realmente, Tatiana. Desculpa, Tatiana, não sabe uma capeta. De repente agora ela se redimiu, igual o Johnny Lawrence. Enfim, não sei. Só sei que minha mãe não aguentou mais. Ela falou, você tem que aprender a se defender. E aí minha mãe ensinou. Te matriculou no karatê. Não, o desespero da minha mãe. Minha mãe falou, filha, quando alguém te bater, você tem que bater de volta. Ela falou strike first. Não falou strike first, só que eu tinha 4 anos. Então assim, isso, gente, ela tava desesperada. Eu chegava em casa sangrando literalmente. Tinha marcas das mordidas da Tatiana. Então ela falou, filha, quando alguém te bater, você bate de volta. Mentalidade de 4 anos, o que eu aprendi? Bater é bom. Se eu quero alguma coisa, eu acho que dá pra bater. Passa o tempo, 3 meses depois, estou eu com o meu priminho. Meu priminho que é 1 ano mais velho que eu. E aí ele queria brincar com os meus brinquedos. E aí eu não gostava disso. E aí, moral da história, eu enfiava porrada no meu priminho. Você não mostrou misericórdia pra ele. Não mostrei misericórdia. É verdade. Então assim, acho que isso que você falou, né? Às vezes a pessoa pode até ter uma intenção boa de mentoria, mas a pessoa absorve outra coisa. Isso não, eu acho que o que você falou do Daniel LaRusso pegar o garoto pra treinar como se fosse uma boa ação, mas eu não acho que é tão boa ação assim, porque por trás o que ele queria era resgatar a autoestima dele. Tá em crise lá, crise da meia-idade, quer voltar a treinar karatê, tá frustrado porque a filha não quer treinar com ele, o filho só quer saber de videogame, ele tá doido pra arranjar alguém. Ele quer realmente treinar o garoto, ajudar o garoto, ou ele quer massagear o próprio ego dele de que ele pode ser tão bom quanto o Sr. Miyagi foi pra ele? Nossa, mas pera, aí a gente volta de novo pra aquela discussão da Phoebe, né? Não existe boa ação no mundo. Você sempre vai ter uma intenção egoísta por trás. Porque ele fica tentando lá, ele tenta convencer a filha pra treinar no dojo com ele, tenta convencer o filho, aí não tem ninguém, aí ele vê esse garoto... Aí ele vê, putz, essa é a minha oportunidade, vou finalmente poder ser o Sr. Miyagi. Será que ele gostou, então, do fato do garoto ser problemático? Porque aí é uma oportunidade dele controlar o garoto problemático? Que nem ele, né? Porque ele era assim, ele era estourado, em menor escala, ele era esse garoto, né? E ele sempre foi muito fissurado no Sr. Miyagi, né? O Sr. Miyagi era o herói dele, né? Ele não tinha o pai lá presente, o Sr. Miyagi ensinou pra ele tudo o que ele sabia, deu carro pra ele, dava as dicas e tudo, então ele sentia que ele queria fazer isso por alguém também, né? Principalmente até porque o Sr. Miyagi morreu, então ele tinha essa questão de querer homenagear e tal, então tinha esse lado aí também. Parando pra pensar, realmente, ele não pode ser um pai tão incrível pra criar um garoto tão horrível quanto aquele filho dele. Se soubesse impor limites de forma, né, um pouco melhor... Mas a filha é legal. Mas ela é em parte, né? Ela tava lá no acidente que acabou com o carro do Johnny Lawrence e, partiu, meteu o pé. Não foi ela que tava dirigindo, mas ela não falou, gente, não, vou sair do carro, vou assumir. Ela também tava com um pezinho no meu caminho. Pra mim, o verdadeiro herói dessa série é a mulher do Daniel LaRusso. Ela é maravilhosa, ela é super sensata, ela tá sempre aconselhando bem ele, ela nunca fica chateada com ele, quando fica tem muita razão. Running your own dojo? I'm sure you can balance that. E o grande vilão da série é o karatê. Porque as crianças não sossegam. Só fica querendo lutar karatê, luta karatê no colégio, ficam se batendo lá e o outro vai parar lá, né? No hospital. Não façam karatê, é isso que a gente aprende na série, basicamente. E o que é muito legal é que pra quem assistiu já as 2 temporadas, sabe que lá no finalzinho a Netflix confirma que já vai ter a 3ª temporada. Então fiquem tranquilos. Ela estreia na Netflix em 2021, já no ano que vem. A Netflix não foi quem efetivamente fez esses novos episódios, mas ela adquiriu os direitos dele, então essa temporada vai ser a primeira temporada original Netflix. E aí, quem sabe a gente descobre, né, quem é o vilão de verdade, né? Porque terminou lá com o Johnny, né, super arrasado, né? Eu fiquei com muita pena do Johnny. E a gente não sabe, né, se ele vai pro lado negro da força agora, total, ou se ele vai conseguir se redimir. Então, pode ser que ele venha mais vilão mesmo. Vai aparecer aquela mulher, gente. Como é que é o nome daquela mulherzinha? Que foi o pivô inicial de toda a rixa entre os dois. É importante falar. Porque ela, na verdade, né, foi porque ela roubou o Daniel... É verdade, Daniel Russo
Não foi muito legal, né? Ele roubou a a namorada do Johnny, é verdade, esqueci disso. Daniel, tá difícil, me ajuda a te ajudar. Bom, e pra fechar aqui a discussão, né, eu vou reproduzir um tweet que eu li, que agora eu não sei de quem é, não vou conseguir citar a fonte, que era assim: na briga entre o Johnny Lawrence e o Daniel LaRusso, eu torço pra briga. Boa. Pessoa sabe, eu quero mais, eu quero sangue. Strike first, strike hard. No mercy. A gente falou aqui quem a gente acredita que é o vilão, né? Deixa agora você nos comentários, quem vocês acham que é o verdadeiro vilão. E não se esquece que se você estiver precisando de algum eletroeletrônico, uma TV nova pra você assistir Cobra Kai, passa primeiro lá no Promobit pra ver se tem oferta. Isso aí, sempre bom começar lá pelo Promobit, a gente vai deixar o link na descrição, mas você também pode baixar o app. E lógico, se inscreve aqui no canal, assina o sininho de notificações pra não perder nenhuma outra discussão. Um beijo e até a próxima! Tchau!